terças-feiras, via Zoom, e nós escolhemos justamente a semana do Dia Mundial do Rim para retomar as atividades. E como o Arnold tinha feito esse trabalho, eu acho que muito pouco é falado sobre doença renal crônica nas crianças, então achei importante colocar esse tema. E aí, para moderar e depois fazer alguns comentários, eu convidei a doutora Lilian Palma, que é a coordenadora do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN. Lilian também é da Unicamp, nefropediatra da Unicamp e nefrologista da Lume Nefrologia em Campinas. Doutora Arnold é nefropediatra do IPPMG, dos Servidores do Estado, né, Arnold? E fez o Sim, doutorado ano passado lá pela UFRJ, e esse é um dos temas isso. que ele abordou. Então, obrigada, Arnold, mais uma vez. Obrigada, Lilian. E agora eu passo a palavra para vocês, porque eu sou nefrologista de adulto, então estou aqui para aprender. Arnold, pode começar. Obrigada. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos, né? Obrigado à diretoria, né, da presidência da Sonerge, né, em nome da Bebel, do Pedro Túlio. É um prazer. Tem que qualificar a Lilian também como uma grande amiga minha, né? Então, assim, nós fomos companheiros de várias jornadas, né, da nefrologia pediátrica. Então, é um grande prazer ter você moderando essa minha palestra, né? Vamos colocar assim, falar um pouquinho de nefrologia pediátrica, né? De doença renal crônica em crianças, né? Eu acho que o público mais prevalente nessa nossa conversa é o pessoal da nefro dos adultos, mas assim, a gente divulgou para bastante pediatras e nefrologistas pediátricos, então é um tema que eu tenho militado há algum tempo, né, a Lilian e eu, a gente sabe das dificuldades que nós temos em pediatria, né, e na doença renal crônica, principalmente as terminais. Bom, eu queria começar, né, primeiro definindo a doença renal crônica, né? E a gente pode definir como um problema de saúde pública, que é uma doença não transmissível, né, com aumento da sua incidência mundial devido à transição demográfica e epidemiológica. Né, a gente tem reduzido cada vez mais o número de doenças transmissíveis, né, na mortalidade, e as doenças não transmissíveis elas acabam aumentando, e a doença renal crônica tem exercido um papel importante nesse grupo de doenças. É uma doença progressiva e irreversível por anormalidades anatômicas ou estruturais renais, estabelecidas por marcadores de danos da função, danos das renais, né, como o surgimento de proteinúria, marcador de lesão renal, né, a proteinúria, e a perda da função renal, estabelecida por uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por 1,73 metro quadrado de superfície corporal, baseado na taxa de filtração glomerular estimada, em que a gente utiliza principalmente o clearance de creatinina estimado, né, mas ainda também podemos utilizar a cistatina, e por um período maior do que 3 meses. In- Inquestionavelmente, ela reduz a qualidade e a expectativa de vida em todas as faixas etárias. E em 2017, na população geral, ela era a 12ª causa de mortes no mundo. 7 anos depois, possivelmente, ela já é uma causa mais prevalente do que a 12ª causa que ela era em 2017. Então, eu creio que essa posição da doença renal crônica como causa-mortes possa ter aumentado. Em crianças, ela confere uma maior morbidade e mortalidade, além da redução da qualidade de vida, né? A gente tem como principais comprometimentos nas crianças um atraso no crescimento e desenvolvimento, crianças ficam bastante pequenas, atraso do seu desenvolvimento, atraso intelectual também, isso é bastante importante, alterações nutricionais, metabólicas, endócrinas, acidose metabólica, que compromete o seu crescimento, o seu desenvolvimento, as alterações ósseas, com a osteodistrofia renal associada ao
secundário, doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial, que infelizmente a pediatria já está apresentando essas doenças cardiovasculares como a principal causa-morte nas crianças em estágio terminal da doença renal crônica, tão importante quanto as causas infecciosas, a anemia e um atraso neurocognitivo nessas crianças. Em vários trabalhos que a gente andou estudando, a gente observou nos últimos anos um aumento nas taxas de mortalidade anual por doença renal crônica em menores de 1 ano de idade, muito provavelmente pelo maior diagnóstico dessa doença e, infelizmente, pela maior mortalidade dessa doença nessa faixa etária, né, pela maior gravidade dos casos da doença renal crônica, e a sua redução em crianças maiores de 5 anos. Isso é o que a gente tinha visto na literatura. Possivelmente por melhor tratamento, melhor adequação, maior acesso às terapêuticas para retardar a progressão da doença renal crônica e muitas vezes até para substituir a função renal na doença renal crônica. Aí, quando a gente fala de pediatria, eu costumo brincar com os alunos, né, com os internos e com os residentes, dizendo assim, muitas vezes o rim ele tem uma engrenagem, tem uma estrutura, né, e por algum defeito de fábrica, né, da formação, a gente acaba desenvolvendo alguma doença renal, principalmente nos primeiros anos de vida. E aí, visando esse assunto, né, na embriologia, o que que a gente vai relembrar dos primeiros períodos de faculdade, que o glomérulo ele surge por volta da 9ª semana de gestação. E um dado interessante é que o rim é preenchido por urina com uma bexiga visível a ultrassom pré-natal por volta da 12ª à 15ª semana de gestação. A partir desse momento, o rim ele passa a ser um dos responsáveis pela formação do líquido amniótico. Então, nesse momento, a gente começa, no segundo trimestre, a observar que alguma patologia obstrutiva do trato urinário, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre o termo CACUT, né, que são as anomalias congênitas do rim do trato urinário, pode apresentar algumas alterações nessa formação renal, nessa formação dessa criança, desse feto, que muitas vezes são incompatíveis com a vida. Mas a medicina tem evoluído cada vez mais, a medicina fetal, e a gente tem conseguido, né, através de infusão de líquido amnióticos, procedimentos intrauterinos, muitas vezes até salvar essas crianças, mas que possam ter algum comprometimento renal. A diferenciação córtico-medular é visível ao ultrassom em torno da 20ª semana de gestação. E um dado interessante que eu queria marcar também nessa minha apresentação é que a nefrogênese completa, ela se torna completa em torno da 34ª à 36ª semana de gestação. Então, a gente começa a entender que, às vezes, os prematuros extremos, eles ainda não têm uma estrutura glomerular completamente pronta e desenvolvida para poder suportar o metabolismo de uma criança recém-nascida. A maturação renal, desculpem, por outro lado, ela só ocorre por volta do 2º ano de idade da criança. Então, ele ainda nasce imaturo e vai adquirindo maturidade até os 2 anos de idade, quando a taxa de filtração glomerular se aproxima dos valores médios dos adultos. Se a gente estava falando, né, de defeito de fábrica, né, qual foi o problema que a fábrica teve que possa comprometer essa formação do rim e essa criança, desculpe novamente, que possa apresentar ao nascimento? O baixo peso ao nascer, ela implica no menor número no menor número de néfrons nessa criança recém-nascida. A prematuridade, muitas vezes, são glomérulos ainda imaturos que são expostos a uma condição inóspita, né? O nascimento é uma condição já inóspita, e aí esse rim acaba tendo que se virar para poder dar conta do metabolismo dessa criança. Então, esses dois pontos, o baixo peso e a prematuridade, pode implicar em alterações
renais nessa criança que podem já podem ser observadas na infância ou na idade adulto e jovem. Fatores maternos que possam comprometer o desenvolvimento ou o número de néfrons dessa criança. A mãe tabagista, a mãe alcoolista, a mãe usuária de drogas ilícitas, hipertensa, diabética, que tem alguma deficiência na sua nutrição em calorias, proteínas, em ferro ou vitamina A, e jamais esquecendo das crianças, né, que possam ter uma deficiência de ácido fólico, né, o não uso do ácido fólico, levando a um defeito do fechamento de tubo neural e aí o comprometimento da inervação da bexiga, que é uma outra patologia que está associada aos cacutes e à doença renal crônica. Isso sem levar em conta fatores epigenéticos, né, fatores genéticos e ambientais que possam comprometer o desenvolvimento desse rim dessa criança. Já os fatores pós-natais, então a criança agora já está pronta e aí ela vai viver a vida dela e vai sofrer os efeitos do, do meio ambiente, da própria vida, da própria condição em que ela é exposta. Então, você tem as crianças obesas, que têm o maior risco de doença renal crônica, hipertensas, as crianças tabagistas, né, os adolescentes tabagistas, podendo desenvolver uma doença renal crônica na idade adulta mais jovem, né? Uso de drogas nefrotóxicas, histórias de lesões renais agudas, muitas vezes cateterismos umbilicais, trombose de artérias renais e veias renais, que possam acometer essa criança já na fase pós-natal, levando à doença renal crônica. E um fator que a gente observa muito em países de média ou baixa renda, né, que a gente pode definir assim, ao acesso aos serviços de saúde e baixas condições socioeconômicas. Dentro do nosso país, nós temos algumas diferenças regionais e isso é muito observado, né? A região sudeste, que nós fazemos parte, ela tem um desenvolvimento, um IDH maior que as outras regiões. Então, o acesso, muitas vezes, aos serviços de saúde é muito maior do que, muitas vezes, na região norte, na região nordeste. Isso foi um ponto que a gente observou, num dos trabalhos que a gente desenvolveu. Eu vou trazer para vocês também alguns guias práticos que foram publicados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Eu já fiz parte das duas sociedades, tanto a pediátrica a nefrologia na pediatria, quanto a pediatria na nefrologia. E uma dessas características, né, que a gente observa nesse guia é que a definição da estimativa da taxa de filtração glomerular, né, pela fórmula de Schwartz. E eu lembro, né, dos ensinamentos do meu mestre Edson da creatinina, né, falando, né, do método de Jaffe e do método enzimático, né, e as diferenças nas suas contas, né. Atualmente, a maioria dos laboratórios ele utiliza o método imunoenzimático, e aí a gente utiliza a taxa de filtração glomerular com a fórmula de Schwartz modificada em 2009, utilizando o coeficiente de 0,413 vezes a estatura da criança em centímetros, dividido pela creatinina sérica observada. Esta fórmula ela é útil de 1 a 16 anos de idade. Quando a gente fala da fórmula de Jaffe, né, a gente já tem uma outra constante, que é o 0,55, tá? Aqui nos dois recortes desses guias. E vocês observam que existem definições para prematuros, lactantes desnutridos e eutróficos que podem ser observadas também na dosagem imunoenzimática, mas esses trabalhos ainda estão em desenvolvimento para chegarmos a esse coeficiente mais adequado. Acredito 0,34, 0,43, por aí vai. E eu trouxe essa tabela também para vocês observarem a diferença da taxa de filtração normal em crianças e adolescentes. Então, vocês observem que na primeira semana a taxa de filtração varia de 41 mais ou menos 15 ml por minuto por 1,73 metro quadrado de superfície corporal, e a gente só atinge
a maturidade renal em torno de 2 a 12 anos, que é quando a criança se torna apta a doar o seu rim, né, para transplante, né? Isso, a criança falecida, obviamente, né? Atingindo os valores dos adultos nessa faixa etária. Nesse trabalho, o Grupo de São Paulo também publicou, dentro desse artigo do PLOS One, algumas variáveis preditivas do risco de doença renal crônica. E eu queria chamar a atenção no modelo que inclui o ultrassom pré-natal, em que a presença de malformações do trato urinário no ultrassom pré-natal tem um valor preditivo bastante elevado, né, com uma significância estatística bem importante. A história de infecção urinária recorrente, o achatamento na curva de crescimento, quer dizer, a criança com dificuldade de crescimento, a história de hipertensão, alterações no jato urinário, né, levando a uma provável hipótese de doença urológica, achados de poliúria, história de urina espumosa, né, a proteinúria no exame, né, no EAS, ou na quantificação, no spot, ou na urina de 24 horas, indicando a presença de lesão renal, né, um marcador de lesão renal, a noctúria e história de edema de face e membros. Nesse outro trabalho, né, nesse outro documento científico também de 2020, eu mostro para vocês que a doença renal crônica apresenta o mesmo estadiamento, né, do CADIGO 2012, que é utilizado em todas as faixas etárias, né, em que nós temos os estágios de 1 a 5 e a relação albuminúria-creatinúria, né? Lembrando-se que aqui a gente não tem as cores, né? O verde, o laranja e o vermelho, que vai pontuar o quadro que é apresentado no CADIGO 2012. Causas de doença renal crônica. Eu falei, né, na formação do trato urinário, do rim do trato urinário, a gente sabe que as doenças congênitas do rim e do trato urinário são as principais causas de doença renal crônica na população americana, né, nos dados anuais de 2022, né, da URSDS, mostrando que o CACUT, né, agora eu vou chamar de CACUT, ele gira em torno de próximo de menos de 50%, né, dos casos de doença renal crônica, e as doenças glomerulares, pouco mais de 30% nas crianças como um todo. Se a gente for separar por faixa etária, a gente observa uma grande predominância, em torno de 65% nas crianças entre 0 e 5 anos, com as doenças glomerulares próximo de 20%. Entre 6 e 12 anos, eu tenho uma proximidade entre as duas doenças, a doença urológica, o CACUT, e as doenças glomerulares, né? Uma variação de possivelmente menos de 5% entre uma e a outra, assim como na faixa etária de 13 a 17 anos. A incidência. Como é que é a prevalência no mundo, né, nos trabalhos que são apresentados na literatura? É claro, né, que a gente precisa salientar, né, que muitas vezes esses trabalhos são realizados a partir de crianças em terapia renal substitutiva, porque essas já estão com o estágio terminal da doença renal crônica, né? Muitas vezes o acompanhamento, você diagnosticar no estágio 1, acompanhar o 2, o 3, o 4, até chegar ao 5, né, leva 3A e 3B, claro, até chegar no 5, isso existe um tempo de acompanhamento, então muitas vezes a criança já chega nos nossos ambulatórios, nos nossos serviços, já num estágio mais avançado, que a gente passa a acompanhar a progressão da sua doença renal. No Brasil, em 2012, foi publicado, né, a prevalência de 20 casos por milhão de pacientes, né, relacionados à idade. Na Europa, em 2016, 35,6 casos por milhão de pessoas relacionadas à idade, e nos Estados Unidos, em 2020, 76 casos por milhão de pessoas. A sobrevida, que é um outro assunto que a gente usou, né? A gente fez um levantamento no ano passado, foi publicado, que depois eu vou apresentar para vocês.
Nos Estados Unidos, em 2011 a 2015, quanto menor a faixa etária, menor é a sobrevida. Vocês observam abaixo de 1 ano, 78% de sobrevida em 5 anos, de 1 a 4 anos, 89% de sobrevida, e acima de 6 anos, ou igual a 6 anos, 96% de sobrevida. É claro que em peritoneal também tem uma leve diferença em relação à hemodiálise. E na Europa, né, de 2007 a 2016, em torno de 94,4% de sobrevida. A gente levantou alguns dados aqui no Brasil, esse foi um dos trabalhos publicados, que originaram a minha tese de doutorado, e esse trabalho está de livre acesso, né? Está disponível para todos vocês. E nesse estudo, a gente fez um estudo descritivo de mortalidade relacionada à doença renal crônica em crianças e adolescentes, né, de 0 até 19 anos, utilizando os dados do DataSUS de 1996 a 2017. E o que que a gente, utilizando esses dados, utilizou como esses dados, né? Analisamos a tendência de taxa de mortalidade por idade associada à doença renal crônica, baseada no CID-10, na versão 2015, e no relatório anual na USRDS de 2018, lembrando-se que não é apenas o N18.0, tá? Isso é importante, isso no próprio paper a gente descreve esses CIDs utilizados, que foram cedidos, né, gentilmente cedidos pelos autores do SRDS de 2018, em pacientes pediátricos menores de 19 anos no Brasil e suas regiões. Avaliamos a população anual no Brasil e nas suas regiões, o IDH, o sexo e a idade, divididas em 5 faixas: abaixo de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. E comparamos com dados europeus nos anos de 2000 e 2016, que foram os dados publicados num trabalho, The Global Burden Disease. Esses nossos dados, assim, eu até nem apresento aqui nessa nossa conversa, mas só para esclarecer alguns dados, né? Esses dados europeus, nós somos comparados aos países menos desenvolvidos da Europa, né? Tanto no IDH, até mesmo em relação à mortalidade. De acordo com os dados, a gente observou nesse trabalho, né, que está publicado no PLOS, uma associação positiva entre a melhora do IDH nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e no Brasil como um todo, com a mortalidade infantil, mortalidade relacionada à doença renal crônica em crianças menores de 1 ano. Isso indica que quanto maior o desenvolvimento, é, o índice de desenvolvimento humano, houve um aumento na taxa de mortalidade das crianças por doença renal crônica menores de 1 ano. Essa curva, né, no Brasil, vocês observam um aumento do diagnóstico dessas doenças renais crônicas como causa-mortes, de acordo com os anos de 96 até 2017. Já nas crianças entre 5 e 9 anos, no Brasil como um todo e no Sudeste, nós observamos uma correlação negativa, assim como em crianças de 10 a 14 anos no Brasil, região Nordeste, Sudeste e Sul, da mesma forma, estatisticamente significativo, demonstrando que, com a melhora do desenvolvimento humano, houve uma redução nos coeficientes, nas taxas de mortalidade relacionadas à doença renal crônica. As tabelas mostram essa queda, né? Tanto a de 6 a 9 anos quanto a de 10 a 14 anos, e também confirmando essa correlação negativa em crianças, né, ou adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil, nas regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, demonstrando também essa redução na taxa de mortalidade relacionada à doença renal crônica. Um outro trabalho que a gente realizou também nesse doutorado foi a sobrevida de crianças na clínica Gamem, que a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro há bastante tempo,
e levantando os dados de sobrevida dessas crianças. Então, nós estudamos, né, 234 crianças no período de 2001 até 2017, perdão, 2020, perdão, 2020, 234 crianças, a sua maioria, tanto na entrada quanto na saída, de 6 a 19 anos. Nós dividimos em dois grupos, né, de 0 a 5 anos e menores de 6 anos e maiores de 6 anos até 19 anos, em que a maioria apresentava doenças do trato urinário e renais, anomalias congênitas do rim e trato urinário como causa principal, sendo predominante em crianças abaixo de 6 anos, e as doenças glomerulares predominavam nas crianças e adolescentes acima de 6 anos, mas no geral era o Caput que ganhava. A grande maioria, em torno de 75%, na hemodiálise, né, que é o principal método que é utilizado no Brasil como um todo, cada vez menos temos utilizado a diálise peritoneal, e alguns dados de desfecho, né? Em torno de 45% das crianças, dessas 234 crianças, foram transplantadas. A absoluta maioria com doadores falecidos aqui do Rio de Janeiro, em fila de transplante. E em torno de 15% evoluíram para óbito, principalmente por causas cardiovasculares, em primeiro lugar, e causas infecciosas. E na saída, né, a absoluta maioria, em torno de 83%, saiu na hemodiálise. E aí um gráfico, né, a curva de Kaplan-Meier, né, para a sobrevida de criança, nós observamos em crianças acima de 6 anos, uma sobrevida de 5 anos de 66%, e crianças abaixo de 6 anos, uma sobrevida em 5 anos em torno de 37,2%. Como conclusões desses dois trabalhos, né, chegamos à conclusão que a mortalidade bruta por doença renal crônica ainda é bastante alta no Brasil e tem aumentado mais, né, já que o diagnóstico das doenças não transmissíveis e a própria doença renal crônica sendo uma importante doença não transmissível, levando esses índices de alta mortalidade. Precisamos reduzir a taxa de mortalidade em crianças e adolescentes no nosso meio por medidas públicas, né, de aprimoramento dos programas de prevenção e diagnóstico da doença renal crônica na atenção primária e, assim, acesso a serviços de saúde, acesso a exames ultrassonográficos de qualidade, encaminhamentos para unidades que tenham nefrologistas pediátricos com experiência para poder acompanhar essas crianças e urologistas pediátricos que vão fazer as correções do trato urinário necessárias para essas crianças, avaliação para o manejo de fatores de risco para diminuir a progressão da doença, né? Correção de acidose, utilização de drogas nefroprotetoras, vacinações, profilaxias, enfim, uma série de medidas. Tratamento de causas e complicações da doença renal crônica, a gente não tem liberação para hormônio do crescimento, para essas crianças, né, que têm uma baixa estatura, têm um atraso no seu desenvolvimento, né, e o aumento do acesso à terapia renal substitutiva. E aí a gente fala principalmente de transplante renal, né, que é o melhor método terapêutico para as crianças, ajudando no seu desenvolvimento e no crescimento, mas muitas vezes a melhor qualidade da diálise é até atingirmos uma indicação para o transplante renal de forma mais rápida e mais segura. E eu queria chamar uma atenção aqui de vocês, nefrologistas de adulto e muitas vezes nefrologistas pediátricos, e aí muitas vezes pediatras, desculpem os nefrologistas pediátricos, se eu usei o nome deles em vão, mas é importante a gente lembrar que muitas vezes a creatinina sérica de 1 miligrama por decilitro em crianças pequenas principalmente, mas já que no laboratório o valor de referência é até 1 ou 1,2, pode não ser normal. E muitas vezes pode ser erro de laboratório, mas que precisa ser repetido e avaliado a função renal através da clearance de creatinina
e avaliação do spot de urina, né, ou da fita de urina, né, do dipstick, né, do EAS, para a gente avaliar a presença de proteína, quantificar e encaminhar para um serviço de nefrologia pediátrica. Aqui mostrando as imagens do IPPMG, dos servidores e da HMEM, e agradecendo vocês e estou à disposição para perguntas. Muito bom, Arnold. O Pedro chegou aí atrasado, até pediu desculpas, mas parabéns pelo trabalho. Assim, é muito bom ver quando a gente tem dados brasileiros, que eu acho que falta, né, na nefrologia, os dados da nossa população. E como eu estou Sim. aqui para aprender, eu vou passar aí as palavras. Queria agradecer a plateia, tem muita gente. Doutora Maria Goretti Penido está aí também, vice-coordenadora do departamento. Karine, coloca, se quiser colocar ela também para fazer comentários depois, mas passo Nossa, aí. que prazer, hein? Que prazer, hein? Que Gente, pô, honra, né? poxa, pô, nossa, completamente Vários honrado, né? pediatras aí na plateia que eu Sim, vi, muito legal. Lília, vou passar a sim. palavra para você fazer nos comentários. Como eu falei, eu estou aqui para aprender e realmente parabéns aí pela sua análise, Arnold. Obrigado, obrigado. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui, como o Arnold falou, entre as nossas credenciais está amigos, né? Amigos de Sim, décadas, amigos de luta, Maria Goretti junto, a nossa equipe, assim, o nosso grupo da sim, nefrologia sim, pediátrica brasileira é sim, um grupo muito coeso. E eu sim, acho que esse trabalho do Arnold, eu quero te parabenizar pelo trabalho, é um trabalho de uma importância extrema. Este ano nós teremos o Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica em Cuiabá. Eu gostaria de aproveitar para estender um convite a todos, porque é, acima de tudo, um congresso no qual nós discutiremos a crise humanitária que existe hoje em termos de terapia de substituição renal. Se isso acontece entre os adultos, vocês não imaginam o que acontece entre as crianças. Então, eu quero aproveitar para dizer que fomos convidadas, Maria Goretti e eu, para falarmos na frente parlamentar de nefrologia no dia 26 de março agora, sobre o problema da diálise em crianças. Então, isso que o Arnold falou, nós aumentamos a capacidade de diagnosticar essas crianças. Os neonatologistas fazem um trabalho incrível de aumentar a sobrevida de crianças cada vez mais prematuras. Nós já vimos que os prematuros nascem já com déficit de néfrons, então são crianças que, mesmo sem complicação nenhuma, o que é muito rara, têm risco para doença renal crônica. Então eles têm que ser seguidos pelo nefrologista pediátrico. O problema é a disparidade de acesso à terapia de substituição renal no Brasil. Então muitas vezes a criança fica com doença renal e ela não tem nenhum acesso nem à diálise peritoneal, que está em crise também. Então, Arnold, extremamente importante e num timing perfeito o seu trabalho, tá? Eu espero que a gente possa ter um espaço de debate lá em Cuiabá e que nós possamos, inclusive, trazer isso e ampliar sim. essa discussão no Congresso desse ano de Salvador. Eu queria ouvir a Maria Goretti também, eu acho que você pontuou muito bem os fatores de risco. Somos poucos nefrologistas pediátricos no Brasil, quiçá 400, talvez 500 no máximo. É uma especialidade Brasil pouco todo, né? procurada, porque a gente trabalha muito. Eu costumo dizer que eu sou a R30 da nefrologia pediátrica, chegou agora para fazer uma interconsulta, né? Então, assim, a gente trabalha muito, mas é de uma precisão, porque dialisar um bebê de 800 gramas, fazer uma hemodiálise numa criança de menos de 1 ano de idade, isso daí precisa de muito treino. E a gente aprende com os nossos mestres, e isso fez com que a sobrevida dessas crianças aumentasse muito. Sim, sem dúvida. E então, o que eu queria checar com você? Desse processo todo do doutorado, porque eu costumo dizer que o doutorado, a conclusão é menos importante do que o caminho que você percorreu. Então, me conta um pouquinho, né, e para mim, e para todos que estão nos assistindo, qual foi o seu amadurecimento nessa sua jornada do doutorado? Ver que a gente precisa trabalhar mais para mudar muita coisa, né, Lilian? A gente vai. Eu posso dizer para você que levantar esses dados foi extremamente prazeroso, mas extremamente decepcionante os resultados.
né? A gente que vê crianças muito pequenas, né, precisando de diálise, precisando de terapia renal substitutiva de forma crônica. Esse é o pior problema, porque o catéter de Tinkoff nem sempre é colocado de forma muito adequada, a gente nem sempre tem tempo para esperar maturar, às vezes a habilidade dos nossos técnicos nem sempre é tão boa. E aí essa criança complica, depois colocar em hemodiálise é mais complicado, porque acesso, nem sempre a gente tem cirurgia vascular para confecção de fístula, os catéteres de permiquete têm tamanhos muito grandes para crianças muito pequenas, e aí a gente tem, muitas vezes, complicações. Eu já passei, né? Eu imagino que Gorete, que é a nossa mestre, que é um enorme prazer em vê-la, Gorete, preciso falar isso para você, como eu falei para a Línia, também já passaram por isso de, infelizmente, perder o jogo por falta de acesso. A gente vendo isso nos adultos é bastante ruim, mas você imagina, você vê isso numa criança de 5, 6, 7 anos de idade, com uma família com diversos planos na vida dela. Mas a gente não está aqui para falar de coisas ruins, não. A gente está aqui para falar de propostas para melhorar essas coisas ruins, né? Maior acesso, maior treinamento, chamar a atenção. Aquilo que eu falei no finalzinho, eu fico, né, na UFRJ, nos servidores, muitas vezes com alunos, com internos, e aí eles olham, o exame está normal, mas aí eu pergunto assim, mas qual o valor do normal? Não, a creatinina está 1 para uma criança de 5 anos. Eu falo, mas querido, qual é o clearance dessa criança? Mas como é que eu chego lá? Aí vamos lá, baixa o aplicativo, né, porque agora tudo é aplicativo, né, porque eu falo de 0,413 vezes a altura. Ah, esqueceu de medir. Ok, vamos embora. Aí chega lá no clearance da criança, né? Criança de 6 anos, 5, 6 anos. Ah, o clearance dela tá 50. Eu falei, isso tá bom? Não. Mas é igual? Eu falei, é igual. E aí? Mas, pois é por isso que ele está aqui no meu ambulatório, e por isso que a gente tem que ter atenção, tem que avaliar o crescimento, o desenvolvimento, tem que avaliar a nutrição, e assim, e coisas que a gente não consegue também, as baixas estaturas que a gente não consegue, porque não estamos liberados para prescrever hormônio do crescimento, né? Só é liberado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu posso falar isso, só para baixa estatura hormonal, né? Nanismo hipofisário, déficit de GH, enfim. Ou então as famílias comprando, né? O que a maioria das vezes as famílias são desintegradas, né? A nossa experiência são famílias que os pais se separam, né? Na maioria das vezes, e às vezes as famílias de baixas condições de renda, e aí não tem condição de comprar esses medicamentos. Mas isso é que me chamou a atenção, então me fez cada vez mais é, mudar isso, já que uma das coisas que eu mostrei é essa: se melhorar a condição social e econômica, vai melhorar, isso vai melhorar. Então, assim, essa é a tendência. Dentro desse paper, né, que a gente publicou, a gente a gente tá mal localizado dentro da Europa, né? Se é que a gente pode se colocar dentro da Europa, né? A gente não está na ponta mais afastada, né, dos maiores IDHs e as menores mortalidades, né? Uma curva descendente, né, conforme o aumento do IDH. Mas a gente tem que lutar para isso melhorar, né? E não só a nefrologia, mas o Brasil inteiro, né? Tem que melhorar as condições de todo mundo, os acessos. Eu acho que esse foi o grande crescimento que a gente teve. Muito bem. Eu não sei se a Gorete está aqui, que ela vai querer falar, a Bebel também, que está na moderação, Pedro Túlio. Eu queria aproveitar que a celebração do Dia Mundial do Rim, eu acho que é extremamente importante ter esse tipo de comemoração, e é interessante que a gente vê a semana inteira a comemoração, né? Sim, E uma das sim. coisas que foi um ganho grande é a creatinina para todos. E realmente eu acho que a creatinina para todos é um slogan que tem que ficar na nossa cabeça, junto aos pediatras e aos nefrologistas de adultos, como o Arnold bem ressaltou, né? E teve uma pergunta aqui, uma colocação do Carlos, que eu achei muito interessante, porque eu trabalhei com transição e trabalho ainda com transição de cuidados, né? Como que a gente faz a transição de cuidados da criança para o nefrologista de adulto? Esse é um assunto extremamente complexo,
Tem trabalho mostrando que 30% das crianças se perdem nesse processo de Sim. migrar do pediatra para o nefroadulto. Então, tem duas coisas extremamente importantes. Primeiro é que o modelo de atendimento pediátrico é triangular, é a mãe ou o cuidador, a criança e o médico, né? Isso. Então, muitas vezes você Aham. pergunta alguma coisa para o adolescente, a mãe atravessa e responde. Você fala, esse não está pronto para ser transicionado ainda, porque ele não tem autonomia. Sim. A palavra-chave da transição se chama autonomia. Você pode ter autonomia aos 14 e você pode não ter autonomia aos 24. Então, como é que nós fazemos, pelo menos no serviço da Unicamp? Por volta dos 11, 12 anos, a gente começa a trabalhar a autonomia. Então, pedir para a mãe deixar com que a criança responda, a criança começa a tomar as rédeas do próprio tratamento, para que ela seja um fator ativo do seu problema e do seu tratamento. E ao longo dos anos em que nós vamos acompanhando, a gente vai seguindo essa maturidade. E quando completa 18 anos, a gente não faz só a transferência, que é bom, agora você fez 18, você vai ser transferido para o nefrologista de adulto. Transição é todo um processo de capacitação para que quando ele chegue no nefroadulto, ele consiga entrar na consulta sem a mãe. Porque a consulta do nefrologista adulto, ela não é triangular, ela é reta. É o médico com o paciente. Eles até brincam no Unicamp. A primeira coisa que a gente faz é dar alta para a mãe. Então, se a mãe não pode entrar na consulta, o paciente tem que saber tudo de si mesmo, caso contrário, vai ser uma Sim. catástrofe. Sim. Eu acho que o grande segredo é o seguinte: quando você transiciona um paciente para o nefroadulto, marque um retorno de segurança na nefropediatria para Sim. checar se ele conseguiu ir na consulta. Essa é uma medida simples que vai fazer com que ele não se perca. Você vai fazer o GPS desse paciente se ele passou para o nefrologista de adulto, e aí sim você dá alta no ambulatório da nefrologia pediátrica. Tem algumas condições só que eu quero citar que são extremamente importantes. O nefrologista de adulto não está acostumado com algumas patologias que nós estamos. Por exemplo, cistinose nefropática, porque esses pacientes não sobreviviam até a idade adulta. Então é raro eles conseguirem lidar com essas tubulopatias, com os raquitismos hipofosfatêmicos e também com as mielomeningoceles, que tem tanta particularidade da bexiga neurogênica e do cateterismo. Sim. Então, é muito importante, quando receber um paciente desse, fazer contato com a equipe da nefrologia pediátrica para pegar o histórico, um resumo de transição, e não ter receio de entrar em contato com a equipe da nefropediatria para tirar dúvidas mesmo, porque eles estão sobrevivendo mais e vocês vão começar a pegar as paropatias. Eu costumo dizer, sem interromper a transição da Lília para a Gorete, a gente tem a gente muitas vezes tem alguns dialetos nossos, né? Os Kakut, né? Que às vezes eles, os Mitrofanoff, né? Assim, Mitrofanoff, mas aí tem que cateterizar pelo umbigo. Aí assim, isso aí também tem algumas características nossas que são bem peculiares, né? Fora, né? O próprio manejo dos nefróticos, isso nem eu vou falar hoje, porque não está na pauta na nossa conversa. Gorete, por favor. Boa tarde a todos aí. Aqui, na verdade, boa noite já, né? Estão ouvindo? Estão todo mundo ouvindo? Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Acabei de chegar em Miami, que eu vim para o seminário dos 50 anos do Nossa. Seminário de Nefrologia Strauss. Pediátrica do Strauss, Me convidaram, não vou falar nada não, mas assim, me convidaram para vir, porque vai reunir muita gente e tal, então saí de lá essa madrugada e cheguei aqui, estou aqui também para o Dia do Rim, ainda vou ver se eu gravo um videozinho, mas na verdade eu não podia deixar de te ouvir, Vai ser. porque eu queria te dar os parabéns, porque foi um trabalho assim, né, muito importante, e a Lília já pontuou tudo a respeito do seu trabalho, do seu estudo, e eu queria te dar os parabéns. E Gorete, obrigado. nós vamos nos encontrar, né, no congresso, e eu te dou um abraço Sim. pessoalmente. Por Só favor. para completar em relação primeiro à transição, onde eu fiquei aqui no Midwestern, essa transição era uma coisa mais demorada, sabe? Quando a criança ficava adolescente, ele era atendido no transplante, por exemplo, ele era atendido no mesmo dia que tinha o ambulatório dos adultos.
era com um nefrologista pediátrico, mas tinha o ambulatório dos adultos também. E aí, depois daquele atendimento, eles faziam uma reunião com a psicóloga, com o nutricionista, com como é que fala, o assistente social e tudo, para depois de que ele passava por todos esses atendimentos, fazia uma reunião para ver se ele estava maduro, se ele já podia ir, ou, né? Não naquele momento, mas assim, devagar ele continuar naquele ambulatório, caso contrário, ele voltava para o ambulatório de nefrologia pediátrica só. E também para fazer o contato com o nefrologista de adulto que ele ia continuar depois daquilo. Eu achei isso muito interessante, porque aí a quantidade de perda, né, do controle era menor, sabe, do que a gente está acostumado a ver aqui. Claro que tudo isso é um trabalho enorme, demanda tempo, demanda muita coisa, mas Sim, seria muito interessante, porque também o nefrologista de adulto acaba envolvido, né, de uma certa forma, com aquele sim. paciente, para não deixá-lo perder. Quantos a gente vê perder o rim, né, o enxerto, porque não Uma faz adesão. direito, porque não está gostando do médico, etc, etc. E também queria falar a respeito do nosso congresso, que assim, essa parte que vai ser o pré-congresso, com certeza vai dar certo, vai ser muito bom, e vai ser bom para a região e para todo o país, porque nós temos que dar um jeito nessa diálise peritoneal, porque assim não pode Temos. ficar, né? Como é que nós vamos deixar os meninos todos morrer, os piquititos que estão nascendo, baixo peso, prematuro, cada vez mais prematuro. É difícil para a gente conceber essa ideia de não ter o que fazer, né? É Sim, isso. Então, sem dúvida alguma. parabéns mais uma vez, foi ótimo, tá? Obrigado. Eu nem vou falar que aqui no Rio de Janeiro, Gorete e Lilian, a gente tem dois grandes hospitais exclusivamente pediátricos, né? E a transição, algumas vezes, tem uma rua no meio. Só que essa rua é praticamente intransponível. Como diz o Marcelo e o Obers, os entendedores entenderão. A gente tem algumas unidades aqui que nós temos hospitais próximos, mas completamente afastados, que tem duas direções e duas estruturas diferentes. Então, isso também é uma coisa que a gente já levou para as direções para ver, para quebrar essa separação de uma rua, porque às vezes a criança ela se perde no meio do caminho. E aí eu acabo indo para uma outra unidade que tenha um grupo de nefrologia, que tem um grupo de pediatria e de adultos dentro da mesma unidade, que Uhum. ainda assim é muito difícil, É, porque às vezes a nefrologia está super sobrecarregada e não consegue absorver aquelas crianças que vão precisar ir para o sistema de regulação. é. Então, a gente Lá, tem vivência. Por desculpa, favor. vou continuar. Não, é só dizer que lá, aqui, estou falando lá porque eu estou longe, na Santa Casa, a gente tem essa facilidade, sabe? Que a gente conversa com o nefrologista de adulto, olha, Sim, vamos passar o paciente, e ele não vai ter nem que marcar o retorno, porque a gente já consegue marcar o retorno dele já com o nefrologista de adulto, mas eu sim, sei que não é assim em todos os lugares, né? não. O ideal é que fosse. E A gente ainda assim, eles choram, né? A mãe chora, é aquele negócio. Mas, doutor, marca mais uma vez, pelo menos mais um retorno, e aí vai, né? sim, É sempre sim, assim, tem, quando a sim. gente A vai gente já fez decidir. a transição de uma menina com raquitismo hipofosfatêmico aos 42 anos. A gente ainda acompanha algumas meninas e meninas com 30 e poucos, Que eventualmente. elas ficam Não tem jeito. pequenininhas, eles não querem ir, eles com pequenos não Essa querem ir. diferença de ruas, às vezes, a gente consegue, na amizade, conversar com Isso, um colega exato. nefrologista, e aí a gente acaba atravessando, sim, mas não é fácil. Não Não. é fácil. Gente, mas Temos ó, problemas com o peso, né? Porque o menino é piquitito, Sim, pesa 20 sim, quilos sim, lá, mas tem 19 anos, tem 20 anos, tem 30, 22, 23. Eu falei, gente, mas só pesa 20 quilos. Para internar na pediatria, às vezes é difícil, né? Aí você bota uma criança. Não, não consegue. Enfim, mas aí isso é outra história. eu
entendo verdade. essas perfeitamente. Eu falo como mãe, porque minha filha acompanha no carro de pediatra. Eu falo para ele que eu nunca vou largar. Falei, olha, ela vai ficar com 40 anos. Porque não adianta, tem patologias congênitas que o adulto ele não Não tem. sabe. O médico do adulto ele não tem o domínio que o médico da criança. Por mais que, por exemplo, o eco da minha filha, eu acho que nenhum adulto vai fazer o eco tão bem quanto ele, entendeu? E a mesma Sim. coisa, às vezes vocês têm daquelas mielomeningocélides, aquelas cacutes, que a gente não sabe nem a embriologia. Assim, outro dia a Simone deu uma aula de embriologia no serviço, eu falei, gente, a gente não sabe nada disso. E realmente, vocês, eu acho que mesmo que a nefrologia de adulto para vocês, não dá, assim, tem suas limitações, mas quando você pega um paciente desse desde a infância, óbvio, uma hora tem que passar para o médico de adulto, mas eu entendo as mães, é angustiante, entendo os pacientes também. Isso eu acho que em várias É, especialidades, né, que tem patologias congênitas, é difícil essa transição mesmo. Mas a muito gente sempre, a gente no início da nossa formação, né, a gente sempre lembra a história relação médico-paciente. E essa relação com o pediatra como um todo, né, independente da especialidade, muitas vezes é uma relação tão simbiótica, né, tão intensa, que é difícil de romper isso. Então, assim, é porque eu não tenho mais os pediatras, também já não tenho nem idade, né, para ter pediatra, mas eu lembro de todos os nomes dos meus pediatras, mas os clínicos faço a mínima ideia. Às vezes eu vou para um, vou para outro, vou para colega de turma, enfim, por aí vai. Mas essa relação médico-paciente com o pediatra é muito É intensa, porque aí diferente. É você diferente. avalia a família. Foi o que a Lília falou brilhantemente, cara, você avalia um tripé. O Isso. meio, a criança, a família, a condição, é bem por aí. Exatamente. A Teve gente aqui um. sabe até qual que é o bichinho de estimação dos meninos, né? A gente sabe. Sim, É porque a time de relação com as futebol, crianças, é um jeito de cuidar diferente mesmo, né? Do pediatra, que a gente tem verdade. toda aquela. Bom, é uma atenção um pouquinho diferente mesmo, né? E HDF, perguntaram aqui se vocês têm algum trabalho de HDF em criança, se já tem alguma experiência de HDF em criança. Só em crianças maiores, né, adolescentes, que aí tem limitação de peso, mas a gente faz, assim, não, eu não tenho tido acesso ultimamente ao HDF, mas eu já conduzi uma HDF em crianças maiores, né, com a multifiltrate a gente, eu já fiz sim, mas para menores não me lembro de ter lido trabalhos recentes fazendo levantamentos com HDF. Lilian e O que tem é Gorete o seguinte, podem. a máquina de HDF de adulto é a partir de 40 quilos. Nós Isso. utilizamos na Unicamp, que a gente teve empréstimo de máquina durante alguns meses, vai muito bem, eles toleram bem. Lembrar que a criança e adolescente por natureza não aderente, então elas realmente ganham muito líquido e nós percebíamos que a retirada, a remoção de líquido era muito mais bem tolerada, sem cãibra, Sim. porque o final de uma sessão de hemodiálise pediátrica é um choro e uma cãibra só, por mais que você limite a ultrafiltração, faça perfil, é muito difícil para a criança conseguir realmente tolerar uma sessão toda de hemodiálise, é muito complicado a hemodiálise crônica pediátrica. Tem a Sim. máquina de HDF pediátrica. Quem tem maior experiência no Brasil é o Pequeno Príncipe, em Curitiba. Eles têm um programa imenso de HDF em pediatria. Como foi dito, não é pago pelo SUS, então eles têm um suporte do hospital para poder fazer esse programa, tá? Então é uma coisa realmente depois de muita batalha das meninas do Pequeno Príncipe, mas não é uma modalidade difundida, embora haja trabalhos internacionais mostrando uma tendência à melhora da sobrevida em quem faz HDF. Gorete, eu e Arnold participamos ativamente da prova de título de especialista e é uma das coisas que a gente costuma colocar muito em prova é realmente defender o ponto de vista da terapia de substituição renal, qual que é a melhor. A melhor é a que você sabe fazer. A melhor é aquela que você faz bem feito. Com aquele olhar que eu falo que a criança renal crônica, ela é um grão de areia que você tem que transformar numa pérola. Então, só realmente aquele movimento de filigrana que você faz. Muitas vezes a gente tem que furar o comprimido do calcitriol e colocar gota na língua da criança para poder fazer a dose que ela precisa para controlar o hiperparatiroidismo, né?
Então, assim, lembrar que nem todas as medicações são autorizadas para menores de 18 anos. Sevelamer, por exemplo, é super difícil de conseguir, porque o PCDT é acima de 18. Eles não conseguem engolir o comprimido, as mães têm que deixar de molho de um dia para o outro para virar um gel para conseguir engolir. Olha a complexidade que a gente muito está complexo. acrescentando, né, no Sim. tratamento do renal crônico. Então, o que é o melhor? O melhor é o que você sabe fazer, tá? Sim. Então, é que nem vaga de garagem, a melhor é que você sabe estacionar. Então, é a mesma coisa, tá? Aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, a Mariana começou a fazer HDF, essa é uma criança até pequena, pequena assim, bem no limite do peso, mas mínimo, né, para o HDF, começou agora, mas não é pago pelo SUS, é Sim, convênio que sim. está cobrindo e tudo, e ela está Mas sempre com a criança lá que está sendo dialisada. Ela tem vocês muita fazem. experiência com os adultos, porque ela faz as Sim, duas, ela é nefrologista de adulto e de criança também. sim. E aí ela começou agora a fazer das crianças. Daqui a pouco a gente vai ter algum dado aí maior sobre. Vocês fazem quantas sessões, Lilian, na Unicamp, do HDF Não, nessa greve? HDF, Por não, a gente semana? fazia 3, às vezes uma extra, mas 3 sessões resolvia por Resolver. semana. Eu vi. São três. Resolvia. Entendi. Ela tem feito três. Dialogue, né, que vocês usam. A gente, a doação foi de uma outra fabricante, mas nós usamos normalmente a Dialogue da Brown. Muito bom. Bebel. Não sei se alguém quer mais fazer algum comentário aí. Eu acho que o Pedro ele se enrolou, gente. O nosso presidente aí ele se enrolou, entrou, saiu. Não sei se ele está no carro, enfim. O Guilherme está fazendo algumas considerações para calcitol, sinacalcete e sevelamer. Será que algumas crianças maiores não teriam benefício? Sim, Falta. teriam. A gente Algumas. tenta usar, a Sim, gente sim, empresta, sim, a gente usa, sim, tem benefício. O problema é o SUS liberar, sim. é a farmácia de alto custo liberar. Esse é o problema. Cervelamera a gente consegue liberar. Cervelamera a gente consegue usar sim, eles liberam aqui no Rio, sim. Sinacalcete e paracalcitol, não. A gente pega emprestado de doação e usa. Bom, gente, queria agradecer muito aí a participação do Arnold, parabenizar novamente, falar que a Sonerge está querendo, assim, fazer mais discussões com a nefropediatria, que eu acho que falta isso também na sociedade. A gente tem que, como a Gorete, a Lilian, vocês falaram, o Congresso Brasileiro de Nefropediatria é super importante. Eu acho que Sim, não só para discutir as questões, né? Mas para estimular a fazerem a especialidade, assim, lá em Bom Sucesso a gente tem residência e cada vez menos as pessoas têm procurado. Então a gente precisa de nefrologistas pediátricos até para ampliar, né, o número de clínicas que tenham nefropediatras que possam receber crianças, porque aqui no Rio a gente tem várias limitações. Então eu acho que isso é muito importante. Falar que eu admiro muito quem trabalha com criança, que eu sou fã de vocês, porque eu não teria a menor condição, acho que é uma especialidade. Qualquer especialidade que trabalha com criança já é duro, mas realmente entrar na sala de diálise lá, ver as criancinhas, eu acho que a gente tem que brigar também pelo transplante preemptivo, que eu percebo que sim, às vezes as crianças não têm chegado, né, para o transplante preemptivo. Eu acho que às vezes também lá na base falta esse trabalho. Acho que isso é uma coisa importante para trabalhar, porque a gente sabe que é a melhor terapia, né, renal para elas. E é isso. Mais uma vez, obrigada a todos. Falar que essa semana agora nós teremos as nossas outras atividades. Amanhã temos uma sessão solene no Congresso. Teremos também a sessão do CREMERGE. Teremos também sábado e domingo as ações sociais, no qual a gente vai estar lá dosando a creatinina e fazendo. O último ano nós mandamos um trabalho agora para o Congresso Mundial, a Sonest, com todos que participaram. Então, a gente terá um pôster, né, dessa ação que a gente fez ano passado e a gente vai repetir novamente esse ano, com mais dado até e ajudando mais pessoas, né, saberem que tem a doença renal. Então, obrigada a todos aí mais uma vez e ótimo ter começado com chave de ouro, viu, Arnold? Parabéns. obrigado a vocês pelo convite. Pô, foi um grande prazer rever todo mundo e
Contem conosco sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Gorete. Obrigada. Um beijo. Obrigado. Beijo, boa noite a todos. Muito Obrigada. Beijo a bom. todos. Tchau, Beijo. Arnold, Gorete, Bebel, todos. Tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau.